Oi, E tudo boa bem? noite. Boa Tudo noite. jóia, e você? Tô bem também. Eu vou Só fixar aqui assim, o comentário, o papel da... só assim pra gente se ver, né? Só, amiga, só assim pra dar certo de se encontrar. Nem parece que a gente trabalha no mesmo lugar. Não, não parece que a gente se encontrar é a última coisa que acontece no nosso dia a dia. O papel da fisioterapia no tratamento de zumbido. Acho que é assim que faz. Eu acho que vai ficar na sua cara, será? Não tem problema. Não, acho que agora baixou. Galera está entrando. Oi, Julie. Oi, Julie. Oi, Fátima. Deixa eu ver se minha Boa mãe vai noite, entrar. do Nogueira. Se minha mãe não entrar. Ah, minha mãe! Minha mãe veio. As mães têm que marcar Não presença. é? Se minha mãe não entrar, é que eu não tô valendo nada. Sua mãe tá. Olha, hoje ela tá demais. Ela Tá, tá com a Clara? tá com a Clara. Tem que ficar, né? Alguém precisa cuidar dela. Boa noite. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta no tratamento do zumbido, né? Sempre lembrando que aqui a gente fala sobre, da parte da fisioterapia, sobre o zumbido do tipo somatosensorial, que é aquele que tem influência, né, das vias somáticas. Então, as pessoas vão entrando, vai ficar gravada também, para depois quem quiser assistir, rever a informação. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Amaral, sou fisioterapeuta daqui do Instituto Bases, juntamente com essa moça linda que está aí com vocês. A gente atende aqui a parte de dor crônica, a parte de zumbido, bruxismo, DTM, cefaleia, tudo que se envolve essas questões mais de crônicas mesmo, a gente atende. Aqui no Instituto Bases, a gente faz um tratamento diferenciado para essas patologias, visando sempre a integração, né, do fisioterapeuta e o próprio paciente assumindo, sendo protagonista da sua conduta aí terapêutica também, né? Mari, vou pedir para você se apresentar brevemente para quem não te conhece. Vocês veem mais a carinha da Gabi aqui, né, do que a minha, não apareço tanto. Eu sou a Marielle, sou fisioterapeuta também do Instituto Bases. Trabalho mais na parte de osteopatia, de dor crônica, né? Pego mais disfunções relacionadas à coluna, essa parte de dor mesmo, né? Acho que é isso, né, Gabi? Tem mais o que falar de mim? Ah, que tem uma filha bonita, linda, Ai, maravilhosa. mãe da Clara, ela é linda, maravilhosa mesmo. Bom, a gente está na terceira live aqui desse do mês de novembro, né? Que é o mês de conscientização do zumbido e da misofonia e da hiperacusia também. Ah, minha mãe entrou. Oi, mãe, um Olha beijo. lá, agora tá completo. E então a gente está fazendo essas lives para poder trazer um pouco mais de informação para as pessoas que têm zumbido ou que têm misofonia e hiperacusia. Eu vou relembrar o que é isso, porque às vezes é abordado de uma forma errada por vários profissionais, e essa forma errada pode levar esses pacientes a uma catastrofização, né, desses sintomas e um tratamento errado também, gerando mais umas consequências maiores ainda, né? Então, a primeira live a gente falou com a doutora Letícia, abordando um assunto do que era o zumbido, né? Lembrando sempre que o zumbido ele é um sintoma, ele não é uma doença, ele não é algo mais grave. Algo está causando este zumbido. E o que está causando é o X da questão, né? Que acaba sendo bem difícil. O zumbido é um sintoma que exige muito dos profissionais que atendem esses pacientes, e também exige muito do paciente que tem, às vezes, a paciência, a compreensão também, até chegar nesses profissionais que possa realmente orientar da forma adequada. Então, eu sempre pergunto para os pacientes qual que foi a sua jornada chegando até aqui, né? E a segunda live foi com a Tati Tomé, a fonoaudióloga, falando sobre a perda de audição e o zumbido, né?
que a principal causa do zumbido é a perda auditiva, a principal. Então, para existir um zumbido, mesmo que em audiometrias acabe dando que não tem perda de audição, eu tenho zumbido e tenho uma audiometria normal. Mas a gente sabe que para o zumbido existir, mesmo não aparecendo no exame, a gente tem que ter uma leve perdinha que não apareça no exame ou alguma coisa. Então, a base é essa. Por isso que a grande maioria das pessoas que têm perda de audição apresenta zumbido. Agora, o que faz ele ser persistente é outra questão, né? E aí, são outras coisas que vão fazer. E a gente vai falar desse papel do fisioterapeuta nessa questão desse tipo de zumbido, né? Do somatosensorial, como que a gente vai chegar. Mas a gente vai deixar isso mais para o final, a gente vai abordar algumas outras coisas, porque a maioria das pessoas nem sabe o quanto a fisioterapia pode auxiliar, né, Mari? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você atende zumbido? Nossa, mas você atende visceral? É o que a gente vê muito, né, aí no consultório, a pessoa às vezes foi para um outro motivo, e aí quando a gente começa a comentar, fala que o paciente veio para tratar zumbido, né, tem pessoas que nem sabem o que é o zumbido, e quando a gente começa a falar a característica, como acontece, fala assim, nossa, mas espera, eu acho que eu também tenho isso, né? Nem faz ideia de que é aquilo, né? O que você está te incomodando é aquele zumbido. E muito menos que a fisioterapia trabalha também com o zumbido, né? Trata o zumbido. Confesso que eu, até antes de entrar na osteopatia, eu também não sabia que o fisioterapeuta, que a gente poderia abordar essa área, né? E depois que eu entrei, o campo se abriu, né? E eu comecei a perceber que é uma área assim, e o resultado é muito legal, né? Assim, a gente tem ótimos resultados quando é o zumbido somatosensorial, né, Gabi? Isso. Então, as pessoas ficam sem saber também como chegar, né? Até esse profissional, que a gente também vai abordar aqui, porque a gente não trata apenas uma dor de tendinite, a gente não trata apenas uma bursite, um nervo inflamado, a gente trata muito mais do que isso, né? Do que aquele membro que não está funcionando, por exemplo, ou essa questão da via auditiva. As pessoas falam, mas como que você trabalha com zumbido que é lá dentro do ouvido? A gente tem muita integração entre periferia, né, que seria essas partes de pele, de articulações, com o nosso cérebro, que eu falo que ele é o dono da empresa mais exigente possível. Então, a integração de periferia com o sistema nervoso central e vice-versa, né, de cima para baixo também. A gente nem imagina o quanto isso influencia, uma coisa influencia na outra, né? Essa parte de corpo e também essa parte de músculos. Isso. Na verdade, o corpo, ele não é um... A gente não pode olhar, quando a gente olha para um paciente, a gente nunca olha ele como, é um zumbido, então é um problema ali na orelha, né? Ou, é uma tendinite, é um problema ali no tendão, então eu tenho que resolver aquele problema, né? Porque o corpo, ele é uma unidade, né? Então, tudo vai poder influenciar em várias partes do corpo. Então, assim, a gente tem que olhar para a pessoa como um todo. Então, o zumbido é uma queixa, né? Mas o que está levando a esse zumbido? Quais são as coisas que podem acontecer? Eu não vou olhar só ali para a orelha, né? Para o ouvido da pessoa. Porque ali, na verdade, a gente nem mexe ali, né, Gabi? A gente vai mexer por fora, né? Para conseguir chegar até o ponto ali onde está tendo o problema. Isso. E a mesma coisa quando a gente fala dentro dessa questão do zumbido do tipo somatosensorial, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E quando se vem uma pessoa, por exemplo, com uma tendinite no ombro, que possa estar influenciando nesse zumbido também, a gente também tem que olhar para essa tendinite, mas não olhar para a tendinite em si, né? A gente considerar que na verdade, o mocinho da história. A gente tem que olhar para quem está sendo o vilão, quem está causando essa tendinite, porque essa tendinite também ela não veio do nada. E a mesma coisa para o zumbido. Ele não apareceu simplesmente do nada. Ele pode ter aparecido por conta dessa perda auditiva que justifique, porque tem algumas perdas que a gente não justifica tanto esse zumbido. Então a gente tem que olhar além disso, além do zumbido e da perda auditiva, o que mais pode estar influenciando. O zumbido, quando ele aparece, a gente praticamente fala que é a última gotinha do copo que transbordou.
Tem gente que vai ter um copinho pequenininho, aqueles de pinga, tem uns que vão ter um copinho maior, um tipo de uísque, tem alguns que vão ter uma taça. Então depende, cada um tem um tipo de copinho e depende do que faz para cada um essa água transbordar também desse copo, né? Então, às vezes tem que olhar antes do zumbido o que aconteceu também, para poder entender melhor a história dele. E aí eu vou pedir para a Mari falar um pouquinho da parte da osteopatia, que é o que ela acaba atendendo mais, estudando mais, um pouquinho mais sobre o conceito, como que é a osteopatia também, como que ela pode ajudar essas pessoas também que têm o zumbido, né? Que é o conceito, abordagens, filosofia mesmo, que eu acho que é super magnífica o que fala, né, sobre a homeostase em harmonia, né? A osteopatia ela é uma especialização da fisioterapia, né? Então, o fisioterapeuta, antes de ser osteopata, ele é fisioterapeuta, então ele faz essa especialização. São 5 anos, eu já estou no 5º ano, né? Indo aí para o 5º ano, para me formar, finalmente. E eu costumo dizer que a osteopatia ela não é uma técnica, né? Ela é uma filosofia. Então, é como você vai enxergar o paciente a partir da filosofia da osteopatia, e lá no meio disso você vai ter várias técnicas que você vai poder acrescentar no seu tratamento, né? Mas não necessariamente que você precisa fazer essas técnicas, e sim a forma como você vê o problema dele e o que você precisa fazer para conseguir melhorar ele, né? Então a gente costuma falar que a osteopatia ela é baseada em 4 leis, né? Primeiro que é a lei que o paciente que a estrutura governa a função. Então o que é? A estrutura ela tem que estar de acordo para fazer a função que ela precisa fazer. Então, sei lá, o cotovelo, a gente, para fazer esse movimento de flexão do braço, né? A nossa articulação ali do cotovelo tem que estar toda funcionando bem. Então, os músculos, os tendões, os ligamentos, a cápsula articular, tudo tem que estar em harmonia. Se uma coisinha não estiver em harmonia, então a função já vai estar comprometida. Então, você tem que melhorar essa região para que você consiga fazer o movimento, né? E não sinta dor, porque estrutura governa função. Então, tudo tem que estar em harmonia. A segunda lei é a lei da autocura. Na verdade, não é essa ordem, né? Mas falando que está me lembrando. A lei da autocura. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de se restabelecer, de se autocurar mesmo, né? Então, a gente costuma usar aquela analogia de quando você faz um corte, né? Então, você corta a mão, sangra, depois você vai formar a casquinha, depois essa casquinha vai sair e vai ficar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Isso é o processo de autocura do corpo. Então, sempre que você tem um problema, o seu corpo vai estar trabalhando para ter esse processo. E a osteopatia, ela trabalha na intenção de ajudar o corpo a otimizar esse processo de autocura. Então, o tecido é um músculo que está espasmado. Então, eu vou lá, vou soltar esse músculo para que ele comece a trabalhar melhor, né? E o seu corpo mesmo faça todo o processo de reabsorção de células inflamatórias que foram geradas ali no lugar, né? Do músculo voltar a contratibilidade. Ai, meu Deus, fala aí a palavra meio. Contração. Contração. Você fazer a contração que ele precisa, né? Então, essa parte da autocura, né? A unidade do corpo, que o corpo, a gente tem que olhar a paciente como uma unidade, né? Então, ele por um todo e não apenas um ouvido, um ombro, é um cotovelo, né? Então, o paciente inteiro. Se eu tenho um problema no cotovelo, quem garante que o problema é só ali, né? Pode estar vindo lá da cervical, pode estar vindo de uma víscera, pode estar vindo de um entorse que eu tive. Tudo pode, no corpo tudo pode, né? Então eu tenho que olhar o paciente como um todo. Quando o paciente chega pra gente, ele vai lá por uma questão, né? Então ele vai procurar a gente por conta do zumbido.
Tá bom, a gente vai olhar, vai fazer uma avaliação em relação a essa queixa principal dele, que é o zumbido. Mas nós também vamos solicitar coisas que não tem tanta relação assim, ou pelo menos que o paciente diz que não acharia que teria tanta relação assim com o problema dele. Então, como que está o seu funcionamento intestinal, né? Vai todo dia no banheiro, costuma ter infecção infecção de repetição, tem algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, como que está o seu estresse, né? Você está muito estressado, pouco estressado, tem algum problema na família, problema financeiro, como que está seu sono, você dorme bem, né? E às vezes o paciente acha que dormir bem é dormir, né? Deitar lá 2 horas da manhã e acordou 10 horas ou melhor, deitou 2 horas da madrugada, acordou 10 horas da manhã e tô bem, dormi 10 horas seguidas, né? E não é isso, porque a gente sabe que tem o ciclo circadiano, né? Tem a questão da liberação do cortisol, da melatonina. Então, se você tá indo dormir depois das 10 horas da noite, você já não está bem, Está né? Já não está ferrando seu saudável. corpo. Já está ferrando seu corpo, porque durante a noite que a gente faz esse processo de regeneração celular, né? Então, se você está indo dormir quando você deveria, se você está indo dormir quando seu corpo está se preparando para liberar mais cortisol, então você já perdeu aí uma janela grande de reparação tecidual, né? E tudo isso influencia. E muitas vezes as pessoas nem fazem esse tipo de correlação, né? Então a gente olha o paciente como um todo, né? Qual é a estrutura que aquela pessoa está, né? Não só fisicamente, mas no contexto da vida ali, do momento da vida que ela tá, para a gente conseguir trabalhar esses pontos também que são muito importantes, né? E a lei da artéria, que é a lei, quer dizer, o que ela quer dizer, né? Que para você ter uma estrutura boa, essa estrutura precisa estar nutrida. E para essa estrutura estar nutrida, a gente precisa que chegue sangue. E o sangue chega pela artéria. Se eu tiver, por exemplo, uma tensão muscular, a gente sabe que a artéria que vai inervar lá a parte do ouvido é a carótida interna, né? E a artéria vertebral, ela vai subir para a cabeça e vai fazer a parte de vascularização. Essas artérias, elas passam, por exemplo, por baixo da primeira costela. Elas vêm lá do coração, passam. Se eu tiver um comprometimento aqui na primeira costela, nessa parte de clavícula, primeira costela, ela já pode estar prejudicando a minha vascularização. A partir do momento que eu estou prejudicando a minha vascularização, está chegando menos sangue lá na estrutura, essa estrutura está pouco nutrida. Então, é todo o processo de regeneração, de reparação tecidual, ela já vai ser prejudicado e você já vai ter uma dificuldade. Às vezes, é isso que está causando, né? Está chegando menos sangue, o tecido começa a entrar em sofrimento e causa dor. E às vezes isso está impedindo da pessoa melhorar, porque não chega o sangue, não chega o nutriente que precisa para o tecido se regenerar, e aí a gente não consegue ter essa melhora efetiva ou acaba demorando muito na melhora, né? Então a osteopatia ela tem essas leis, e aí dentro disso tudo a gente vai olhar para o paciente, a princípio, pensando nisso, né? Nessa parte. E aí a gente vai ter as técnicas, né? Que daí são técnicas mais específicas, que às vezes muitas pessoas acham que é só os estralos, né? Vou lá, vai estralar meu corpo, meu pescoço, meu cervical, né? Mas a gente só usa ela quando é necessário e se for necessário. Inclusive, não é recomendado que se faça, saia estralando todas as articulações, porque a gente costuma liberar articulações que têm hipomobilidade, ou seja, articulações que estão com pouco movimento, né? E quando eu faço esse tipo de manobra em articulações muito móveis, eu estou gerando um estresse desnecessário em ligamento, em tendão, né, em cápsula articular, e eu posso sim favorecer, prejudicar, né, aquela região e não. Eu acho que estou favorecendo, mas eu estou prejudicando. Então, a gente só faz isso aonde realmente é necessário e aonde a gente precisa tratar, né? Então, como eu falei, se eu for lá avaliar e ver que a primeira costela está alta e que eu preciso baixar ela para melhorar a vascularização, eu vou lá e posso fazer uma técnica que vai gerar um estralo ali
mas que vai liberar aquela articulação e com isso vai melhorar que o fluxo sanguíneo suba e chegue até o tecido, né? E para quem não sabe, os estralos, eles são gases que são movimentados dentro ali da articulação, né? Muita gente acha que é o osso batendo com o osso, né? Então a gente faz aquele movimento, né? Gera essa cavitação, a gente chama de cavitação, né? Mas que faz o barulhinho lá, o estralido, e aí é o gás saindo, né? E é isso. Falei bastante, né? A quiro e a osteopatia são diferentes, né? Elas têm os mesmos. Sim. O thrust, né, que é o estalido na articulação, mas elas têm conceitos, Completamente fundamentos diferentes. totalmente Completamente diferentes. diferentes. Isso. As técnicas são parecidas, são muito parecidas. Uma é baseada na outra. Se eu não me engano, a quiropraxia ela foi baseada na osteopatia, né? Mas ela é muito estrutural, né? Nós, da osteopatia, nós trabalhamos a parte, além de trabalhar a estrutura, né? Trabalhar a articulação, músculo, tendão, a gente trabalha também a parte visceral, né? Então, a gente costuma ver essa questão de visceral, inervação visceral, e a parte craniana também, né? Porque a gente sabe que o crânio, ele não tem um movimento igual a gente tem no movimento de flexão do joelho, do cotovelo, no ombro, mas ele tem movimento ali entre os ossos, né? E às vezes a gente tem uma disfunção no crânio, que é porque tem uma falta de movimento. E aí, quando eu falo movimento, são micromovimentos, né? Então, é mais aquelas tensões. E quando a gente trabalha esse crânio, libera essas tensões, a gente consegue melhorar essa parte também, né? Inclusive no temporal, que é o osso onde está toda a estrutura Da TM, né, e do da ouvido. TM, do ouvido interno e tudo mais, é um osso que passa muitas estruturas, né? A parte de inervação craniana, dos pares cranianos lá, eu acho que tem uns 3, 4 que passam por temporal. Tem a parte de vascularização. Então, por exemplo, se você tiver uma fixação desse osso, né? Você vai ter também um movimento comprometido, né? Porque ele não faz o movimento que ele deveria. A gente tem a nossa respiração, né? Quando a gente inspira, os ossos eles fazem um movimento, quando a gente expira, eles fazem outro, né? Então, para controlar mesmo essa pressão do crânio e tudo mais, então quando você tem essa fixação, você não tem essa. Você vai ter uma estrutura comprometida e essa estrutura pode gerar dor ou problemas em outra região, né? Nunca é uma coisa só. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Inclusive a analogia do copo cheio eu uso direto também, né? Nunca é uma coisa só. Então, assim, você não vai ter uma tendinite porque o seu tendão inflamou do nada. Não. Então, às vezes, a tendinite é um tendão inflamado. Ponto. Mas o que está gerando esse tendão inflamado, né? Da onde vem? Ele está inflamado por quê? Ele está inflamado porque ele está em excesso, ele está sendo usado pelo nosso corpo de uma maneira inadequada. Então a gente está usando ele demais ali e está gerando uma inflamação. Mas por que está gerando uma inflamação? É uma restrição articular, é uma restrição muscular, né? Tudo isso pode vai estar influenciando. E nunca vai ser uma coisa só. Porque para aquele tendão inflamar, ele já está sendo sobrecarregado há muito tempo. E não é porque o osso ficou preso lá, né? Vamos dizer assim, né? De forma leiga, que ele. Não, o osso prendeu porque tem uma outra coisa que levou a uma outra coisa. Então, assim, é uma somatória de coisas que vai gerar a dor, que vai gerar os sintomas, né? E a gente precisa esvaziar o máximo que a gente conseguir desse copo cheio para ele parar de transbordar, né? Então é isso. Perfeito. Maravilhosa. Foi muito boa a explicação. Obrigada. Ó, eu tenho dificuldade de explicar o que é osteopatia, porque assim, pra gente básico, que é da área, né? é uma coisa muito simples, né? Mas para quem não é difícil de entender a filosofia, é difícil de entender o olhar, né? Mas assim, eu sou apaixonada, né? Ela é muito completa, né? Eu falo assim que todo fisioterapeuta devia pelo menos tentar saber o que é, pelo menos entender um pouquinho da filosofia, porque ela é muito completa mesmo, né? Então é bem legal. O Fabiano perguntou aqui, né? Esses vídeos de Quiro são arriscados? Fabiano, normalmente, falando aqui de zumbido em si, né?
Porque a quiro e a osteopatia, como a gente falou, eles são coisas diferentes, né? Apesar de ter o trust como premissa, né, dentro das suas técnicas, mas eles têm fundamentos e conceitos totalmente diferentes. Acho que não cabe a gente falar aqui porque vai se estender muito. Mas quando a gente vai falar, como a Mari falou, às vezes, de uma tendinite, não é que não tem problema, né? Pode ser que resolva, assim, com uma quiro, com osteopatia, por exemplo. Às vezes, né, a gente tem pacientes que já passei na osteopatia, na quiropraxia, e me ajudou, passei na osteopatia. Mas quando a gente fala que zumbido, por exemplo, principalmente das regiões de cervical, né, tratamento de bruxismo, tem que tomar cuidado com essas técnicas. Vou puxar um pouquinho do lado da osteopatia, porque a Mari é minha sócia? Não! Porque eu sei que é um conceito de que não sai estralando tudo. E para quando a gente fala de cervical em si, tem que tomar muito cuidado com técnicas que fazem esse estralo, né? Porque é uma região muito sensível e tem as conexões, né, assim, de cervical alta, que tem as inervações, os núcleos dos nervos. A gente, só no nosso crânio, para você ter uma noção, a gente tem 12 pares, né? Sendo pares porque são sempre bilateral. Então, a gente tem 12 nervos só na nossa região do crânio. E eles têm, né, umas conexões lá no nosso tronco encefálico, que pega ali a região de cervical. Então, tem que tomar bastante cuidado. Já peguei paciente que após técnicas, não vou lembrar, né, assim, ou quiropraxia, acho que foi de uma massagem mesmo, e acabou a pessoa fazendo um estralo, teve o zumbido. Então, pode acontecer para pior, né? Então, por isso que é importante muito procurar profissionais que sejam capacitados nessa parte do zumbido em si. Porque eu tenho paciente que fala assim, eu faço acupuntura para zumbido. Tudo bem, a acupuntura também é outra técnica maravilhosa, muito boa para muita coisa. Tá certo que não vai ter tanto problema como uma manipulação cervical, né? Mas ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala, não, é só fazer assim, assim, assado. E não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente com zumbido, ele vem cheio de coisa, ele não vem só com uma tensão muscular, ele vem com crenças, ele vem com questões pessoais, igual a Mari falou, muito enraizadas, que nessas técnicas a gente pode fazer esse zumbido aparecer e depois, em cima disso, ele pode não conseguir, né, lidar muito bem com isso, com essa técnica que foi aplicada. Né, Mari? A Eu região acho de que quando a cervical tem que gente tomar está muito falando. cuidado. Sim, sim. Acho que quando a gente está falando de internet, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, né? Tudo. Porque na internet tudo é perfeito, tudo resolve, tudo é lindo. E quando a gente vai ver na prática, né? Não não é verdade, né? Não é verdade. A gente vê vários vídeos aí na internet, inclusive de manipulação, que assim, são manipulações muito grosseiras, são manipulações que a gente, né, olha e fala assim, mas gente, por quê? Às vezes. Pra quê, né? Assim, não faz sentido. Então, embora pareça satisfatório, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não são coisas que devem ser feitas, né, por pessoas que não tenham capacidade técnica, né, para isso. Então, às vezes a gente vê na internet e vai tentar replicar, né? Ah, não, ó, ele fez assim, e aí você pode realmente causar um problema na pessoa. A coluna, ela tem uma estrutura muito nobre que passa nela, que é a nossa medula, né? Então a gente tem ali toda a inervação saindo da coluna. Então toda a parte de inervação periférica, ela vai ter origem lá, né, na coluna. Nós temos os gânglios, né, da inervação do sistema nervoso autonômico. Então você pode fazer uma manipulação em cervical e começar a ter, por exemplo, uma taquicardia? Pode, porque o gânglio dali tá na cervical, que vai inervar o coração, sai de lá. Então, assim, já vimos casos, né, de gente que fez essas manipulações e até causou alguma lesão mais séria, né? Por exemplo, se você for fazer uma manipulação numa pessoa que tem uma osteoporose muito alta, qual é o risco que você tem ali de ter uma fratura, né? Então, assim, é sempre importante que o profissional, que a pessoa procure um profissional adequado, pesquise um pouquinho sobre a vida desse profissional, né? Porque, assim, a gente sabe que deveria ter uma fiscalização maior do conselho mesmo, né? Para
para barrar algumas coisas que a gente vê na internet que não é tão interessante, mas não existe essa fiscalização. Existe, mas ela é falha, né? Então, assim, a pessoa, o leigo, né? Ele tem que também tomar um pouco desse cuidado, sabe? De dar uma pesquisada, tentar ver ali quais são as formações, qual é, né? Como é o tipo de trabalho e tentar tentar, esqueci a palavra que eu ia usar, tô esquecendo as palavras hoje, né? Você vê. Mas tentar, assim, da Proteger de uma melhor. certa forma, né? Isso, proteger da melhor forma possível para também ter um tratamento efetivo, né? Porque às vezes a pessoa não vai fazer uma manipulação que não é tão necessária, não vai causar um problema, né? Mas será que vai tratar o que a pessoa foi até lá para tratar, né? Então, assim, é complicado. E daí você entra nessa de, eu já fui no fisioterapeuta, gastei muito dinheiro, não sei o quê, e não melhorei nada. Mas às vezes é o profissional que não fez o tratamento como deveria, né? Que talvez não tenha essa formação, talvez até esteja numa curva ali de aprendizagem, né? Que não dá toda a técnica, toda a informação prática que ele precisa, né? Então, assim, a gente tem que sim tentar procurar profissionais bons, né? O máximo que a gente puder para tudo, né? Isso não só para fisioterapia. Isso mesmo. E aí acaba entrando na parte que às vezes alguns pacientes acabam entrando em contato e falando, né? Mas eu não acho essa especialidade de tratamento de zumbido no convênio, né? E, assim, queria pelo convênio. E por que que não tem? Porque, primeiro, né, é uma coisa, não é tão nova assim, mas é uma coisa nova até mesmo para os profissionais da área, né, principalmente os fisioterapeutas. Na faculdade nem passa perto de se falar de uma coisa dessa. Bem, eu me formei. Gente. Não fala, não conta. Ai, vou ter que contar. Eu me formei em 2009, 2008, né? 2008 eu terminei, fiz o último ano. Então, em 2009 eu estava formada. Eu não vi nada disso na faculdade. Imagina, eu acho que eu nem lembro de ter passado pelos ossos do ouvido ali, né, as estruturas. Imagina, Então, a gente malemar entende de ATM, né? Você passa muito por isso. cima. Então, primeiro começa por aí, que não se fala, pode ser que daqui para frente fale-se um pouco mais. Segundo, não temos profissionais que dão essas formações porque são poucas, né? Principalmente a Karina Bezerra, que é referência aqui no Brasil, é uma fisioterapeuta que já atende há 20 anos e praticamente só tem ela e talvez mais duas aí no mercado que dê. Então, são cursos assim bem concorridos, né, para a área. Então, é uma coisa assim que você tem que investir e não é fácil de entender. Não é simples de lidar, né? Porque por mais que o zumbido, a pessoa fala, meu zumbido é assim, assim, assado. Mas é uma coisa tão subjetiva, que é o subjetivo, né? Você tem que sente, tem que replicar de alguma forma para que eu entenda. Então, em cima disso, a gente tem alguns questionários que a gente consegue utilizar para entender um pouco mais como esse zumbido se comporta para cada pessoa. Lembrando que cada zumbido ele é diferente, é como se fosse uma digital para cada um. Um tipo de chiado pode ser não o mesmo para a Dona Maria e depois para o senhor José. Eles falam, tem o meu zumbido que é chiado do lado esquerdo. Mas a gente vai ver que cada um vai ter uma forma de expressar esse zumbido, uma forma de ser um comportamento. Então começa por aí, porque é uma coisa bem difícil, não é palpável, né? Você não consegue pegar o zumbido na mão, como um braço e um joelho, por exemplo. Então são técnicas também que tem que estar aplicando sempre, tem que estar estudando bastante. E o convênio mesmo em si, ele não entende, né, essa questão do zumbido do tipo somatosensorial. Então, às vezes, se você for solicitar, você realmente não vai encontrar. E tem a total diferença, né, do atendimento do convênio para o particular. A gente gosta de sempre falar sobre isso para as pessoas entenderem que dentro de um atendimento de convênio, muitas vezes você não vai ter a mesma atenção, muitas vezes não, com certeza você não terá a mesma atenção de um particular, justamente porque tem essas aplicabilidades que ficam inviáveis para atendimentos de convênio, né? Às vezes a pessoa fica naquele choquinho. Então, para começo, a gente tem técnicas de utilizar, sim, o aparelho de choquinho para algumas questões de zumbido, mas para você ter uma noção, a pessoa deveria ficar 40 minutos, pelo menos, naquele aparelho,
né? Aplicado de forma correta, com os parâmetros corretos, não é o que acontece, né, Mari? Não, não acontece. A maioria dos fisioterapeutas não sabe utilizar o TENS, né? Eu vou falar que eu sou uma pessoa que não uso muito, né? A gente tem o aparelho, mas eu não uso muito. E assim, eu sei o protocolo muito básico dele, né? E a gente sabe que tem que passar, né? De 40 minutos, Gabi, para ele começar a fazer efeito? Normalmente sim, depende muito do porquê, né? E para quê, mas normalmente é meia hora para cima, né? E parâmetros corretos que vão variar, por exemplo, se é uma Parâmetros. tendinite, se é uma dor crônica, se é um zumbido, e o que você quer aplicar ali, né? Para quê? Isso. E no convênio, o atendimento, normalmente, né, ele é de 30 minutos. Então, assim, o paciente não fica mais de 30 minutos com o fisioterapeuta. Quando ele fica e ele faz esse TENS, ele vai fazer o quê? 15 minutos? Se fizer muito, 5. Então, assim, nem chegou a fazer. A gente sabe que, infelizmente, né, a maioria dos atendimentos no convênio, ele é um atendimento protocolado. Então, assim, você vai chegar, vai fazer esse aparelho, você vai fazer os exercícios que estão lá já pré-estipulados para todo mundo que tem ombro faz o mesmo exercício, todo mundo que tem joelho faz o mesmo exercício, e você não consegue ter esse atendimento necessário. Eu acho que nenhum convênio nem pega, né, esse tipo de atendimento de Não, zumbido. de zumbido nem tem, nem acaba tendo. É até desconhecimento, não é desconhecimento deles. Deles, né? Porque é um tratamento muito específico mesmo. Então, o fisioterapeuta, ele primeiro precisa entender, né, as características do zumbido, o que pode estar influenciando lá na sua dor, né? Então, tem que ser feita uma avaliação muito bem detalhada, porque descobrir a melhor forma de conduzir o tratamento é o que vai fazer realmente ter um efeito, né? Porque não é receita de bolo, não é. O que funciona para Ana Maria não vai funcionar para o seu João. Então, assim, é a parte daí, né? O primeiro ponto. Então, se você não faz essa avaliação bem detalhada e não consegue descobrir essa parte, você já não consegue fazer um tratamento efetivo, né? Aí é loteria. Pode dar certo, pode não dar. E o fisioterapeuta tem que pôr a mão no paciente, né? E isso é uma coisa que não acontece no convênio. O fisioterapeuta praticamente não faz técnica manual no convênio, né? Tudo, tem a parte de eletro, tem a parte de exercícios, mas a técnica manual não acontece. Então é muito difícil. Não existe no convênio. E se existisse, eu acho que seria uma abordagem muito ineficaz por a gente saber como que funciona ali no convênio, como que é o sistema, né? Como o sistema funciona, a gente saberia que seria muito ineficaz. E eu tenho até Então, medo, né? Porque só a avaliação normalmente de um zumbido é de 2 horas. Eu não sei como que faria em meia hora, né? É bem complicado porque se você repassa para o paciente dentro de 2 horas, é muita coisa. E cada sessão vai sendo aplicado e falado novas abordagens, porque é bem complexo até para explicar, porque a maioria dos pacientes que chegam, né, a gente pergunta, alguém já te explicou alguma coisa sobre? Ah, já me explicou, mas assim, ainda não entendi muito bem. Então eu gosto de explicar muito bem, se for necessário até desenhar mesmo, para entender o que está acontecendo. Porque não é uma coisa que você vê, né, como eu falei, você não está vendo, ele só está sentindo, mas não é palpável. Ele fala, queria pegar pela mão e jogar fora, mas e como que eu faço isso? Então, é esse ponto. A gente não ser apenas a técnica da terapia manual, mas ser também uma pessoa que vá conseguir fazer o aconselhamento, que é o mais importante também, muitas vezes, para o paciente de zumbido. Tem sessões que eu nem ponho a mão, né? Os hands-off ali, a gente nem coloca a mão, é mais aconselhamento, é mais explicar, fazer a pessoa entender, tirar todas as dúvidas que possam ter na cabeça dela, para muitas, né? você conseguir colocar depois numa próxima sessão, realmente fazer uma terapia manual, por exemplo. Porque às vezes você faz um monte de coisa, a pessoa pode até sair bem, mas ela fica, o que será que foi feito comigo? Então, o aconselhamento, ele é fundamental no atendimento dos pacientes, normalmente com dor crônica também, né? A educação em dor, mas no zumbido a gente fala muito do aconselhamento, dessa parte educacional, porque acho que conhecimento é libertador. Quando você conhece o que você tem, você entende melhor o que você tem, é mais fácil de lidar.
E né? Não sabe fica tanto... quais são as ferramentas que você pode usar, né? Sem depender tanto de uma terceira pessoa, né? Tipo assim, o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar esse sintoma, né? Então, assim, eu acho que realmente é o que faz toda a diferença, né? Você acaba transformando o paciente em protagonista do próprio tratamento, né? Ele sabe qual é a função dele, ele sabe quais são as obrigações dele e ele sabe o que vai acontecer se ele seguir as orientações e o que vai acontecer se ele não seguir. Perfeito. Então, assim, passa a ser uma escolha dele, né? Então, aí, eu acho que isso daí faz total diferença em todo o tratamento, quando a gente vai falar em dor crônica, não só de zumbido, né? É o que faz a diferença mesmo. Porque a partir do momento que você não tiver essa conscientização, você não consegue, né? Fica um tratamento muito Fica. pobre mesmo, porque você acaba gerando a expectativa de que o profissional vai te ajudar, o profissional vai te curar, e não é isso que acontece, né? Nós somos apenas um caminho, a gente é a pessoa que está ali para aconselhar, para explicar, para fazer a pessoa entender e mostrar o que ele precisa fazer para melhorar. Quem vai fazer a melhora é a pessoa, né? Não adianta, porque como a gente vai passar 1 hora na clínica, agora a gente está fazendo atendimentos de 1 vez na semana, então ele vai passar 1 hora da semana dele com a gente. Então, em 7 dias, 1 hora ele vai estar dentro do consultório. E as outras horas? Outro dia eu fiz a conta de quantas horas era fora de consultório, mas eu esqueci. Ótimo. Para ficar mais prático, né? Esqueci. Mas Preciso é fazer de muito, novo. né? É muito. É. Então, a gente sempre tem que estar ajudando esse paciente, aconselhando. E quando for fazer o tratamento, realmente ser baseados em evidência, não querer enganar paciente, não querer ser um charlatanismo. Os pacientes também têm que saber, quando for procurar um tratamento, tem que saber se essas pessoas estão sendo baseadas em evidência. Mas o que seria o baseado em evidência, Gabriela? Como eu vou saber? Como a Mari falou lá no começo, você tem que dar uma investigada muitas vezes, né? Tudo bem você não passar no profissional primeiro, porque foi indicado pela fulana, pela vizinha. E aí, eu escutei tudo aquilo. Será que fez sentido? Será que se eu jogar alguma coisa na internet, assim, né? O que vai aparecer ali para mim? Porque o baseado em evidência nada mais é do que as coisas que têm a comprovação científica. Você não vai entrar num avião que não foi estudado antes, né? Se ele vai realmente conseguir ficar lá no ar, sim ou não. Você não vai pelo achismo. Tem que ser coisas baseadas em evidências. Hoje, cada vez mais está se falando sobre isso, para que as pessoas consigam entender o que são essas vertentes, né? Porque todo mundo fala assim, o médico tal falou que é para usar o algodão molhado dentro do ouvido que vai passar. Tá, que médico? Só porque ele tem, né? Que é isso? Por que todo mundo está replicando uma coisa que foi falada? Então, autoridade não quer dizer o doutor, né? Não doutor só de médico, mas doutor de qualquer né, pessoa que possa se utilizar isso. A gente tem que abrir um pouco mais a nossa mente e questionar. Né? Eu sempre falo para os pacientes dentro do consultório também. Se você não está entendendo, se você está achando estranho, me questione. Né? Me questione, porque assim a gente vai chegar em alguma coisa também, para saber se é melhor para você. Porque por mais que as pessoas falem assim, o que é bom, né? O que é bom para o zumbido? Mas que tipo de zumbido? Para que pessoa? Para que idade? Né? Para quê? Não é só... Mesma coisa que você pergunta pra gente, o que é bom para dor lombar, né? Para quê e para quem? Para quê e para quem, né? E hoje em dia a gente vê aí que cada vez mais a gente tem mais estudos, né? Na área da saúde, todo dia sai um artigo novo, então as coisas vão se reciclando, né? Muita coisa que era usada lá atrás, hoje em dia, a gente já sabe que não é mais usada, então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Porque se você não se atualiza, você está fadado a realmente ficar numa terapia ali que já foi comprovada, né, cientificamente, que não faz tanto efeito. E pegando o gancho, Gabi, me explica então, quando eu tenho zumbido, como é que eu vou chegar até o fisioterapeuta, né? Como eu vou saber qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até você? No caso, que é especialista, né, gente? Ela é a rainha do A zumbido do rainha do zumbido, Jundiaí. não. Eu sou só a plebeia por enquanto. Eu falo pra Karina que ela que é a rainha do zumbido. Ah, tá. Chegaremos. Você é princesa, Eu sou então. a princesa. Isso aí. Tô chegando lá.
Então, normalmente, hoje em dia, como está se falando mais aqui na internet, tem as pessoas que acabam chegando através de Instagram, às vezes pelo Google mesmo, né? E normalmente você pode vir através diretamente, não tem problema nenhum. Dentro dessa avaliação, eu consigo identificar algumas coisas e sim te orientar para qual profissional você vai seguir primeiro. Porque quem faz o diagnóstico do zumbido é o otorrino, né? Na verdade, ele é o profissional de primeiro contato. Não podendo, às vezes chegou né, acaba acontecendo, a pessoa acabou achando eu na internet, o que eu faço? Faço avaliação para identificar algumas coisas, principalmente o que não se deve fazer, as bandeiras vermelhas. Chegou já paciente para mim com zumbido pulsátil, direto, não passou no otorrino. Faço avaliação, zumbido pulsátil, a gente sabe que tem que ter um certo cuidado, para ver se não tem interferências de questões coronarianas, né? Hipertensão, placas de colesterol, né? De plaquetária, essas coisas. Então, se caso a gente perceber que a pessoa tem uma tendência, não faz técnicas e encaminha direto para o otorrino. Então, o otorrino vai fazer essa avaliação, mas a gente pode fazer em conjunto, andando, né? Passou comigo e já indo em seguida com o otorrino para fazer uma audiometria, para também entender se tem uma perda auditiva considerável. E nessa avaliação minha também eu vou ver se realmente é um candidato para o zumbido do tipo somatosensorial, porque às vezes não é. Então, as pessoas vêm, às vezes, com a última esperança e dentro da avaliação, infelizmente, a gente identifica que não é um candidato para isso. Mas eu sempre acabo deixando, quando não é, né? Quando eu identifico que não é, eu deixo para a escolha da pessoa também, porque eu sei que técnicas a gente consegue utilizar de relaxamento para ter uma, não às vezes nem a diminuição desse zumbido, mas a pessoa se sente bem. Às vezes não tem nem alteração no zumbido, mas só o fato dela se sair dali se sentindo bem já é uma parte de um tratamento, né? Para qualquer outro tipo de dor também. Então eu acabo deixando para critério dessa pessoa. Mas a primeira coisa que deveria acontecer é procurar um otorrino. E se caso chegar até mim, eu acabo encaminhando também. Mas a gente pode começar o tratamento identificando. Se for um tipo somatosensorial, a gente já dá continuidade passando com o otorrino junto. Então a gente tem que lembrar também que o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato, né? Isso. Então você pode ir para o fisioterapeuta sem precisar ter um pedido médico. Através da avaliação a gente vai conseguir identificar se é uma coisa que é para nós, né? Que nós vamos poder ajudar, ou se vai precisar de um outro profissional, né? Às vezes Exato. nem um médico, ou às vezes um psicólogo, um educador físico, né? O próprio médico em si, a gente consegue fazer essa abordagem, essa triagem e também das bandeiras vermelhas, né? Porque assim, a gente descarta as possibilidades mais gritantes ali, né? Igual você falou, um problema ali vascular, né? Que seria talvez alguma coisa mais cardíaca, ou talvez uma questão ali mais de fraturas, né, Gabi? De parte de talvez até oncológicas, a gente consegue fazer essa triagem a princípio e conseguir encaminhar para um caminho melhor a ser tratado ali antes da fisioterapia. Isso. Certo? Tô caindo aqui. Aí, a parte Gabi, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando você passa essas orientações para os pacientes, né, de zumbido para casa, todos eles vão receber a mesma orientação? Não. Não, como eu falei, o zumbido, ele é uma digital que cada um tem. E então, dependendo do tipo do zumbido, do jeito que ele se comporta, do jeito que ele apresenta e também perfil, né, de pacientes, vão passar em sequências diferentes, exercícios diferentes, frequência, quantidade, orientações diferentes. Mas acho que uma orientação que eu passo para todos, sem dúvida, é compressas de água quente, né? Para relaxar a musculatura? Para a gente conseguir melhorar a vascularização, trazer um relaxamento, um bem-estar. Eu acho que esse é o passo de praxe para todo mundo. Fica até a dica, mas é diferente, são as orientações, né? Depende muito de paciente para paciente, sem dúvida. Sempre vai ser de acordo com a avaliação ali, o problema que ele apresentou, né? E daí com a orientação mais adequada. Porque eu tenho pacientes, às vezes, que é do tipo somatosensorial, mas, por exemplo, ele é praticante de atividade física, né? Pratica atividade todo dia, às vezes gosta já faz um pilates, tem uma rotina legal de sono.
são outras questões para a gente lidar com ele. Agora, tem um paciente que é sedentário, eu tenho um paciente que, né, que não tem uma noite de sono bom, às vezes tem paciente que dá plantão. Então, tem que ser abordado muito diferente para cada um. Eu não posso passar a mesma receita para os dois, sendo que são hábitos totalmente diferentes. Certo. Faz todo sentido. Isso para todo o tratamento, né? De qualquer coisa a gente vai fazer, né? Como a gente está falando sobre o zumbido em si, mas para cada paciente a avaliação é imprescindível. É ali que a gente vai conseguir identificar o que cada um está apresentando e mapear. Porque acho que o mais importante de qualquer tratamento que a fisioterapia possa vir ajudar, né, é a gente mapear como essa dor, como esse sintoma, como essas questões, ela influencia no paciente, né? Porque tem gente que sabe lidar super bem com o zumbido, a gente só precisa fazer um ajustezinho ali, ó, um detalhezinho. E tem pessoas que não sabem ainda lidar direito com isso, tem um certo medo, porque escutou de profissionais, às vezes, que não tem o que fazer, eu vou ter que conviver com isso mesmo. Mesma coisa, né? A gente tem paciente, às vezes, de dor lombar, que o médico acaba, né? Algum outro profissional acaba falando, não tem o que fazer, né? Você não pode mais caminhar, você não pode nem correr mais. A gente sabe que tá errado isso. E para a gente desmistificar, para tirar aquilo que entrou na cabeça dele, é bem complicado, mas a gente consegue. E aí tem as ferramentas, as abordagens que a gente vai lidando para cada um, né? É muito ruim mesmo quando algum profissional coloca esse tipo de limitação, né, no paciente, porque eu sempre costumo falar que eu tenho que tentar ajudar o paciente a voltar à rotina para ele fazer o que ele quer, né? Então, o paciente quer correr e tem hernia de disco, então vamos tratar o seu corpo para que você possa voltar a correr, né? Então, a partir do momento, porque é muito fácil, né? Eu falar assim, você não vai mais poder correr, pare de correr e você pare de sentir dor. Ou então, né, você vai ter que se acostumar com isso, porque vai ser assim até o final, né? E é muito fácil para quem não está naquela posição, né? Se acostumar, dar esse tipo de orientação, né? Mas e para quem está tendo que, né, arcar com esse prognóstico aí da doença, né? Como que é, né? Se eu gosto de correr, nunca mais vou correr por conta da minha hernia de disco. Então a gente tem que lidar com essa parte e tentar fazer que o paciente consiga ter, né, a rotina normal dele ali, né, do dia a dia e volte a fazer as atividades que ele queira fazer, né. Eu acho que as perguntas que eu sempre acabo fazendo, assim, que marca bastante, é sempre o que ela pensa sobre o zumbido, o que ela pensa sobre isso, e às vezes fala que eu acho que eu tenho uma doença grave, será que se esse zumbido aumentar, eu vou ficar surda? E aí, nesses detalhes, nesse olho no olho, que a gente consegue realmente acalmar a pessoa para muita coisa e mostrar para ela que tem ainda um finalzinho ali, tem uma esperança. E mesmo. Eu voltei? Oi, Cortou. Cortou. Deixa eu colocar que vai acabar a bateria. Ai, meu Deus. Eu falo que não tem questões do zumbido somatosensorial. Só essas falas já conseguem muita coisa daquele coração que está inquieto. E a gente consegue fazer esse paciente ter qualidade de vida. Não existe o fato tem o zumbido e não tem o zumbido, né? No meio do caminho sempre vai existir um quadro de melhora, mas para qualquer coisa, né? Mesmo as questões da dor lombar, uma tendinite, as pessoas acham que assim, eu tenho dor no ombro, eu não tenho dor no ombro. Não, você pode melhorar, pode ser que tenha períodos que você fique bem, pode ser períodos que desajustou alguma coisa da sua rotina, do seu dia a dia, e essa dor volte. É a mesma coisa para o zumbido, né? Então a gente não fala de cura para o zumbido, a gente fala de remissão, que é algo que pode dormir, né? Ele pode. E vai que alguma coisa, um dia da sua vida, algo desajuste, ele pode aparecer? Pode. Né? Como uma dor na lombar, ela pode aparecer. Se um dia você dormiu mal, você, né, dormiu num lugar que você não está acostumado, você varou a noite, né, na gandaia. Pode ser que a dor apareça? Pode. E pode ser que ela vá embora? Sim. Mesma coisa para o zumbido, né? Eu falo
quando o paciente já teve alguma vez, é porque ele já tem uma predisposição a ter aquilo lá, né? E pode ser que em algum momento da vida ela volte a aparecer, né? Porque também a nossa vida, elas são fases, né? Então vai ter a fase que você vai estar mais estressado, a fase que você vai estar mais atarefado, a fase que você vai estar mais relaxado com a saúde, né? E eu acho que aqui é bom a gente frisar como os hábitos de vida, ele vai influenciar no tratamento de qualquer tipo de patologia, né? Então, quando a gente pega uma pessoa que costuma fazer atividade física, costuma ter uma alimentação adequada, costuma ter uma noite de sono, né? A gente sabe, agora a gente cada vez mais estão provando como sono é importante, né? Costuma ter uma saúde emocional, né? Então, assim, consegue lidar melhor com os problemas da vida. Como o tratamento ele é mais proveitoso, né? Dentro ali desses processos, do que quando o paciente não tem nada disso, né? É sedentário, come mal, está em sobrepeso, tem a parte, não dorme bem, né? Consome muita bebida alcoólica, muitos alimentos inflamatórios, né? Não dorme bem, é estressado, né? São os pacientes simpaticotônicos ali, né? Tá tudo no talo ali, pronto para explodir a qualquer momento. Então a gente sabe que é um paciente mais difícil, é um tratamento mais demorado, né? Então, às vezes, algum paciente lá em 5 sessões já está bem, outros vão demorar muito mais tempo, tem toda essa parte. Então, assim, hábitos de vida influenciam em tudo, né? Não tem jeito. Ou você tenta levar a vida da maneira mais saudável possível, né? É óbvio que ninguém vai ser 100% saudável o tempo todo, mas tem que tentar, sim, melhorar essa parte para você ter uma vida boa, né? Uma vida longa e boa, porque não adianta você só ter uma vida longa, né? Se ela não for boa. Sim. Gabi, tá bom? Oi, tô aqui, tô aqui. Aí, travando, tá travando. Ai, tá travando. Já vai dando também a nossa hora. Então, assim, acho que o resumo do resumo aqui, né? O que é o papel da fisioterapia, né? Do fisioterapeuta no tratamento de zumbido, mas sempre vale lembrar que acho que para qualquer tratamento que o físio realmente consiga atuar, a gente é sempre uma ferramenta, a gente é sempre um caminho que vai auxiliar esse paciente. Tem que ser feita sempre uma avaliação, não dá para fazer condutas de qualquer forma. Essa avaliação ela tem que ser de uma forma isolada, né, para o tipo de paciente, o tipo de zumbido que ele vai apresentar. E aí, em cima disso, a conduta ela vai ser baseada em individual. Né? Então, como a Mari já tinha falado, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Se você tem zumbido, você pode nos procurar, inclusive. E aí, em cima disso, Gabriela, nunca passei por um otorrino. A gente te auxilia também, né? Auxilia esses passos. Porque não vou falar, vai lá, procura um otorrino. Não. Você é de Jundiaí? Você é de Campinas? De onde você é? Né? Às vezes a gente tem algum médico parceiro que a gente sabe que atende o zumbido e a gente pode te encaminhar, né? O contato dele e fazer em conjunto. Quem tem zumbido não tá sozinho, tá? Tem uma pergunta aqui, né, da Angel Silveira. Como a tensão na cervical pode agravar o zumbido no ouvido? Bom, da certa forma, tudo que a gente tem, como a gente falou lá no começo, nosso cérebro, ele é o responsável por a gente sentir, ouvir, né? Tudo que a gente passa no dia a dia, ele é o responsável. Então, se eu começar a cutucar a Mari no ombro, que ela tá sentindo, mas quem que tem essa percepção? É o cérebro. Em relação ao via auditivo, ao paladar, é o cérebro que está sentindo. E como lá nas outras lives que a gente falou, né? O zumbido, ele é da via auditiva e a musculatura é da via somática. Imagina aí duas ruas paralelas, né? Elas andam juntas, num certo ponto elas têm uma bifurcação. É nesses pontos que elas se comunicam. Então, quando a gente tem alguma coisa cutucando na via somática, vai ser percebida na via auditiva. E da via auditiva pode ser, de uma certa forma, grosso modo, percebido na via somática. Então, se você tem um zumbido, que é uma hiperatividade do nosso cérebro por N motivos, N, sendo esse a via somática um deles. Porque se tem já algo excitando aquele cérebro e você tem uma via somática excitando mais ainda, principalmente uma dor na cervical,
você manda mais estímulo para esse cérebro, ele vai entender como um estímulo e ele vai aumentar esse zumbido. Então, sim, a cervical tem muita influência na parte de zumbido, principalmente quem tem dor, o bruxismo em si, a DTM. Semana que vem a gente tem uma live com o Dr. Ricardo Rizzi, né, falando sobre zumbido e DTM, onde eu vou abordar mais essas questões para vocês entenderem um pouco mais por que, de fato, a gente tem a influência dessas questões musculares, né? Por que que tá enchendo o saco esse zumbido? E mesmo as pessoas que não têm o não têm bruxismo, não têm a dor, mas ela pode sim ter a influência da via somática. Principalmente os pacientes que acabam modulando, né? Movimento de boca, cabeça, pescoço, tanto modulando, né? Aumentando esse zumbido ou diminuindo. Então, a fisioterapia acaba abordando essas questões e aí, para cada um, não quer dizer porque movimentou, aumentou muito, que é algo ruim, tá? E mesmo quando diminui. Porque modular só para finalizar, é uma propriedade da via somática. O modular, o que ela diz é quando você tá tendo zumbido e aí você faz, por exemplo, um movimento de cabeça ou aperta um ponto gatilho ali e esse zumbido ele tende a aumentar ou diminuir, né? Então, se teve alguma modificação ali no zumbido, a gente fala que ele modulou. Então, é nesse caso que a gente vai ter uma resposta melhor, né, Gabi? Quando a gente consegue fazer essa modulação, né? Na verdade, não quer dizer melhor, mas se está modulando, a gente entende que tem o papel da via somática. Se ele modulou para mais ou para menos, não vai interferir muito, mas a gente entende que se está mexendo o pescoço, está mudando o zumbido, questões da fisioterapia pode estar influenciando sim, sem dúvida. Isso, exatamente. Então, daí semana que vem, a gente vai conseguir falar um pouco mais, vocês vão entender de fato o que fazer, né? O que fazer para essas questões somáticas também. Certo. Com o Ricardo, né? Semana que vem. Isso. Aí para as pessoas que têm problema de ATM e também tem o zumbido, né? Isso. As pessoas que têm o bruxismo, o apertamento. Isso, a gente vai abordar essas questões do que vão influenciar, porque daí a gente consegue entrar um pouco mais na parte técnica da coisa, né? Que, como eu falo para vocês, o zumbido, ele é um mar, então tem muita coisa que vai influenciar. Então, na live da semana que vem, eu vou conseguir entrar um pouco mais a fundo, vocês vão entender como, de fato, esse zumbido vai ser influenciado pelas vias somáticas. Hoje a gente só trouxe, assim, como que o fisioterapeuta vai te ajudar, né? Como vocês podem chegar até esse fisioterapeuta para poder te ajudar, né? Então, vamos encerrando aqui, dia 9/5. Eu vou agradecer a presença da minha parceira do dia a dia, parceira que eu não vejo todos os dias, mas está todo dia ali. Obrigada, Mari, por ter aceitado dar as caras aqui. Sei que não é fácil. Obrigada por ter me convidado, né? Participar dessa live aqui. Apareceu meu rostinho aqui, né? A gente só vê o da Gabi, mas eu também estou aqui, gente. Eu também faço parte. Sempre. Muito bom participar, gostei bastante, tá? E sempre quando o assunto é fisioterapia, a gente gosta de falar, né, Gabi? Sem dúvida, a gente falou mais do que devia, né? Então, Pois é. não percam semana que vem. Hoje foi na terça-feira, por conta do feriado em si. E a Mari tinha que estudar também. Então, mas semana que vem vai ser a última na segunda-feira, né? E quem sabe a gente pegou gosto, a gente dá uma continuada. Faz mais, né? Se vocês quiserem. Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Mari, até amanhã. Beijo, amanhã. Beijo, Gabi. Uma boa noite para vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.